Boa noite, boa noite. Estou aqui em mais uma série Mulheres que Inspiram e hoje estou trazendo mais uma convidada especial que vai falar de sua história de vida. Essa minha, digamos, colega de curso, de uma nova amiga lá de Mato Grosso, vem falar sobre a vida dela, sobre a história de vida dela, ok? Eu criei digamos, essa série Mulheres que Inspiram, porque nós estamos precisando mostrar, né, motivos, vitórias, conquistas, apesar de tudo, né? Estamos num momento, né, que é de realmente se reinventar, de buscar alternativas, de vencer. E a Elisângela tem uma história muito bonita para falar para a gente. Ela passou por algumas questões na vida dela e conseguiu vencer e se tornou mentora de mulheres, né? Onde ela vai também trabalha com equipes na área comercial e tudo que aconteceu na vida dela, uma pessoa muito espiritualizada, a tornou mais forte. Na verdade, as dificuldades da vida dela deixaram ela mais forte. Estou chamando a amiga aqui, só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Estou convidando ela aqui para voltar. E teremos agora, nos próximos dias, todos os dias, né? Nós teremos convidadas para falar, né, de suas histórias de vida, de trabalho, de superação, de família, porque a gente às vezes acha que só a nossa vida não é perfeita, que só nós temos problemas, ou as outras pessoas têm uma vida melhor que nós, mas não é assim, né? Então, só um minutinho, eu estou chamando aqui a nossa convidada, só um minutinho. Só um minutinho, pessoal, já está vindo aí. Oi, Elisângela. Olá. Olá. Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem, Elisângela? Tudo bem, graças a Deus. Você tá? Tudo bem. Então, estou falando com uma nova amiga lá do Mato Grosso, né, Elisângela? Não, eu sou de Campos do Goytacazes, Rio de Janeiro. Ah, do Rio de Janeiro, tá. Eu confundi com a outra colega nossa do grupo. Pois Uhum. é, então como eu estava comentando com o pessoal, eu criei essa série Mulheres que Inspiram, porque na verdade a gente precisa mostrar que todos nós já superamos, né? Vencemos, superamos, e a gente dá a volta por cima com muita força, muita fé, muita coragem, muita Com sabedoria. certeza. E a Elisângela tem uma história que me arrepia, assim, porque ela vai falar para vocês um pouco dela. A maioria já talvez me conhece ou não. Eu sou aqui de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, tá? Elisângela é no centro do Rio Grande do Sul. Eu trabalho já há mais de 30 anos na área de vendas, sou mais de 28 anos empreendedora. Eu também comecei toda uma história de vida lá com os 18 anos, quando eu saí de uma cidade do interior, fui para Porto Alegre, fui para São Paulo e investi praticamente toda a minha vida em estudos, né? Eu fiz 2 graduações, eu fiz 6 pós, eu fiz vários cursos e desde que começou a pandemia há um ano, eu resolvi buscar conhecimento porque eu entendi. Passou assim 2, 3 semanas, conversei com pessoas, eu entendi que aquilo não ia passar tão rápido e que eu precisava agir rápido, né, e fazer alguma coisa. E eu, então, desde lá, investi talvez umas 1.500 horas em pesquisa, em estudo, e pensando assim, como vou me reinventar, né? E com toda a bagagem, conhecimento e experiência, então, eu decidi focar em consultorias e mentorias. E fiz vários cursos,
com os melhores da área de marketing digital, para assistir muitas lives de empreendedores, como a nossa Luísa Trajano, famosa, do Magazine Luiza, a Cris Arcangeli, né, também muito forte, e vários outros. E aí foi que a gente acabou se encontrando, né, Elisângela, num outro curso do Jonas, onde a gente, na verdade, descobriu esse novo caminho, a gente se encontrou de trabalhar com mentoria e consultoria de uma forma bem, bem profissional, onde a gente auxilia pessoas, onde a gente ajuda pessoas. Então, eu, Elisângela, criei. Hoje eu ajudo pessoas que têm muito conhecimento e sabedoria e tal a se transformarem em mentores, consultores, também profissionais e empresas que precisam alavancar, acelerar a sua empresa, ou aquele profissional que está travado, precisa reciclar as suas atividades, não sabe como, né? E tudo isso eu trabalho um pouco com... Eu posso, assim, trabalhar com digital, com marketing, com vendas, com comunicação, porque são áreas que eu já trabalho há muitos anos, né? Então, eu consigo, digamos, dar um up em profissionais ou empresas de acordo com a necessidade. E eu vejo que esse é o meu propósito, a minha missão. Eu fui empreendedora, fui empreendedora, na verdade, eu sou empreendedora há 28 anos, trabalhando com empresas de todos os portes, pequenas, médias, grandes, né? Então, eu tenho muita tranquilidade em dizer que todo esse conhecimento, toda essa bagagem, eu posso, sim, levar alternativas, resultados para os profissionais e para as empresas. E trouxe então a Elisângela para ela falar dela, da história de vida dela, o trabalho, né? E ela também falar das mentorias que ela está trabalhando. Boa noite, é contigo. Boa noite, quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui, né? E estar aqui junto com você, Mara, uma pessoa muito determinada, né? E que também tem uma história de superação, né? Porque está aí também vivendo um período também de luto, mas está aí empreendendo, buscando ajudar pessoas, e isso é o que é mais bonito, né? A gente poder ajudar pessoas a saírem muitas das vezes da sua mesmice, né? Do seu achismo que não pode, que não é capaz de chegar lá na frente. E eu falo muito isso por esses dias, né? Que uma coisa que sempre me doeu e eu não lembrava é que quando eu ia nas lojas com a minha mãe, ela ia comprar, antigamente era o famoso carnê, né? Aqui tinha muito isso, e perguntavam assim, qual é a sua profissão? Aí ela fazia assim, ó, do lar. Ela sempre fazia esse jeito. Do lar. Tem filho para cuidar, né? E eu falava que eu não nasci para trabalhar dentro de casa, não. Apesar que eu gosto de minha casa limpa, as coisas direitinho, mas eu falava que eu queria trabalhar fora, eu queria ter o meu dinheiro. E cedo saí de casa, né? Com 19 anos, eu fui morar em outra cidade, fui trabalhar, ter uma oportunidade de serviço melhor. Eu trabalhava num supermercado, convidada para trabalhar numa rede e representar uma empresa lá. E fui com a cara e a coragem, mas não foi tão fácil, né? A gente, menina, moça, quando os homens muitas vezes se aproximam, querem levar vantagem. Então foi muito difícil, até porque é difícil dizer não quando você quer avançar, mas tem ali aquela coisa ruim, né? Que as pessoas às vezes querem abusar da sua boa vontade. Mas nós temos um Deus maravilhoso que nos guarda. E o meu sonho era trabalhar, ter meu dinheiro. Ok, estava trabalhando, tendo meu dinheiro, morando numa cidade linda de praia, que é na região dos Lagos, onde eu morei em Cabo Frio. E eu tinha um sonho de ser mãe, eu queria ser mãe. Eu nem falava que eu queria casar, não, eu falava que eu queria só ser mãe. Mas Deus me deu um casamento abençoado e veio, né, a minha primeira gestação. Eu perdi, né, o feto, quase que eu perdi o útero. E ali eu cresci e amadureci na fé. Eu tenho muita fé, graças a Deus. E é essa fé, esse amor do Senhor que me levanta todos os dias, né? A gente tem até aquele momento da gente segurar a espada, baixar a cabeça, endireitar a coroa e seguir em frente, não é verdade? Porque somos humanos, né? E aí eu engravidei e veio as minhas 2 filhas.
né? É uma superação isso, porque eu não podia engravidar mais e eu tive duas meninas, né? Tenho, lindas, gêmeas. E aí, como trabalhar com duas crianças? Aí o meu sonho ele ficou um pouco frustrado, né? Mas nós temos que aprender, esse período de pandemia mesmo, veio para isso, veio para nos ensinar que nós temos que aprender a tirar o proveito da situação em volta da gente, se reinventar, como você falou, né? E ali eu falei, eu não vou deixar nada atrapalhar esse momento lindo de ser mãe. E outra, eu fui agraciada que eu pude gerar duas crianças de uma vez só. Isso é uma bênção, né? Entre 10 mulheres, duas conseguem uma bênção dessa. Então, foi bênção, mas aí eu fui me escondendo como mulher. Sabe, quando você vai... É igual em casa, você começa a trabalhar, mas parece que nunca acaba o serviço. Não é verdade? Você começa e nunca tem fim, né? Trabalhar fora, você tem horário de entrar, horário de sair. Em casa, se você rodar à noite, você amanhece o dia ainda com serviço de novo. E ali fiquei um bom tempo, Deus depois me abençoou com mais uma filha, eu tinha até operado, né? E Deus me deu mais uma filha, uma trompa se regenerou e eu tenho uma filha caçula, uma bênção também. Sou grata ao Senhor por isso. Mas eu me escondi muito atrás de mim mesma, né? Eu me escondi, eu me permiti me esconder. E hoje eu até falo que eu quero ajudar essas mulheres que se perderam, porque eu me perdi. Eu me perdi um dia no meio do caminho ali. Eu, para ter um sonho, eu abri mão de outro. E hoje eu entendo que não há necessidade disso. Quando você consegue se equilibrar, você fica bem. Você consegue se equilibrar. Quando você se organiza, uma coisa que eu aprendi, que isso aqui e papel é libertador. Papel e caneta papel, caneta, agenda é libertador. Você anotar, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Você faz várias coisas durante o dia. Isso é libertador. E eu tenho aprendido isso. E como eu estava falando, né, a gente está falando sobre superação. A maior superação que eu tive na vida, eu até falo que eu tenho 3 datas de nascimento. A que eu nasci realmente, que já foi uma superação. A minha mãe levou 3 dias e 3 noites no hospital para me nascer. Eu nasci em 80, eu tenho 41 anos. Tenho orgulho de dizer que eu sou uma mulher de 40, né? Eu tenho orgulho de dizer, até porque quem viu minhas fotos antes, né? Eu não me arrumava, eu não me achava bonita, eu fui me escondendo realmente, eu fui engordando muito, né? Eu tenho essa data de nascimento, as minhas filhas nasceram, eu tive um derrame no pericárdio, eu fiquei dias internada com esse derrame. Assim, o médico falou assim, foi um milagre você gerar essas 2 crianças e não ter morrido, né? A gente ficou em casa uma semana, mas eu tive que voltar. São gêmeas? São gêmeas? Isso, a primeira gestação são gêmeas. E eu tive um derrame no pericárdio e passou um bom tempo, voltei para casa, graças a Deus, superei isso, né? Não tive sequela nenhuma, porque chegou a faltar oxigênio lá na hora do parto, mas eu não tive sequela nenhuma. Sou muito grata ao Senhor por isso. Superei isso, foi difícil. Cuidar de 2 crianças era difícil e eu tinha muito medo. Eu tinha medo, eu confesso, de reclamar do trabalho que era. Porque era uma loucura, eu vou te falar. Pensa, não sei se você já viu uma foto que tem uma boneca, ela segura uma vassoura, ela segura um balde, ela segura um monte de coisa. Era eu. Era uma loucura, uma loucura, uma loucura. Tanto que um dia eu desmaiei de cansado, né? De muito cansada, e o médico falou assim pro meu esposo, ela precisa dormir e comer. Aí eu falei, dormir como? Porque quando as meninas dormiam, eu corria para poder fazer as coisas, né? Mas eu agradeci. Tinha dia no banheiro que eu chorava assim, Senhor, me dá força, porque eu estou vivendo o meu melhor momento. É igual hoje, as pessoas estão dentro de casa, reclamando que estão dentro de casa. E se estivesse no hospital, lutando para respirar? Eu sei que é. A minha maior superação foi quando eu venci a embolia pulmonar. Tem 2 anos que eu tive uma embolia pulmonar. Eu estava em casa,
cortando a unha do pé, e fui levar as meninas para a escola de bicicleta. E fomos brincando, eu carregando uma e as gêmeas, cada uma na sua bicicleta. De repente, parecia que tinham enfiado garfos no meu peito, e aquela dor, e eu não conseguia controlar. E isso é uma coisa até estranha, porque eu procuro sempre controlar as situações. Eles estão brigando, eu controlo. Brigou por causa daquilo, a gente controla, a gente mãe, né? A gente procura controlar ali, né? Nós somos a rainha do nosso lar. E eu não controlava aquela dor. Eu não consegui controlar aquela dor. Eu ali tentando, parei várias vezes no caminho, pedindo a Deus, aí recuperar, voar. Eu lembro que foi um caminho assim, de 10 minutos, a gente levou quase hora para chegar. E quando as meninas entraram ali, eu apaguei, já acordei no posto, mas fiquei ainda um tempo, porque o diagnóstico não chegou e o médico achou que era uma gripe, que era uma pneumonia seca. Até que um dia, eu muito mal, na madrugada, saí, eu lembro que meu esposo chegou do hospital que internou meu sogro e sai comigo, né? Eu me lembro de eu saindo no portão aqui de casa, eu olhando para o quintal, queria ver meus pais chorando e totalmente desfalecida. E ali eu cheguei dentro de um hospital e não tinha vaga, nem na enfermaria para mim, eu no corredor. E quando a ambulância disse que ia embora, que ia levar aquele oxigênio, que eu estava agarrada com ele, a força que eu tinha, eu agarrei com ele, porque mesmo com oxigênio, parecia que igual quando a gente vai ter filho, você fica ofegante, eu ali sofrendo. Eu não conseguia raciocinar direito, mas eu vi os relances, eu só agarrava na minha irmã e falava assim, ó, eu tô morrendo. E ela falou assim, doutor, ela tá azul, você vai perdendo o ar. E esse momento de Covid hoje, eu acredito que seja muito parecido com uma embolia, porque você não respira bem, né? E eu ali, naquele sofrimento, e corre para lá, corre para cá, e tira sangue e tal, e vem aí começa a vir aquele monte de médico, monte de enfermeiro, até porque tinha pessoas ali treinando, né? E falando, ela tá tendo isso, ela tá tendo isso, tá tendo isso, até que eu ouvi assim, ó, não passa de 4 horas, ela não vai resistir, porque não tem o medicamento para ela. E ali eu lembro que uma doutora veio, eu agarrei nela e eu li o nome dela e eu falei, eu tenho uma filha que tem teu nome, faz alguma coisa, me salva, eu não aceito ficar aqui, eu preciso sair daqui. Eu ali agarrei, eu lembro que eu até mordi minha boca, que machucou. E ali minha irmã ligando para um, para outro, para tentar, né, conseguir uma UTI urgente, que eu precisava ir para o respirador. Só o que eu estava usando não adiantava. E delirando, eu tive uma sudorese terrível, que era horrível. Você tá sofrendo naquela cama e aquele monte de gente assim, ó, só anotando, né? E muito difícil. E eu tive que me controlar, porque o medicamento não tinha, e o medicamento tinha em outra cidade, ia levar mais de 2 horas para chegar. E eu tinha que aguentar aquelas 2 horas ali. Só que aquelas 2 horas também, ela estava só me prejudicando. As sequelas poderiam ser muito graves, porque o ar entrava, mas ele não fazia troca, ele não saía. E ali foi um momento que eu agarrei com toda a força na minha fé. Com toda a força, mesmo. Eu orei, eu clamei, eu pedi, e o Senhor totalmente em silêncio naquele momento. E eu orei, eu clamei, eu pedi, e o silêncio do Senhor continuando. Aí eu fui começando a lembrar de toda a passagem bíblica que eu já ouvi, toda a pregação. Senhor, só fez um milagre em fulano, em fulano, em fulano, em fulano, e fui. Eu não tinha mais argumentos. E o não foi fácil. Mas às vezes a gente dá um baque na fé, né? Às vezes, de vez em quando, a gente não consegue segurar, né, Elisângela? E ainda mais quando você tá ali, né? Eu tava no respirador, eu tava com um soprador nasal, eu tava com a maca, né? Que é aquela máscara, eles chamam de maca aquilo, porque não adiantava entubar, o médico falou. Não adiantava. E ali, agoniando, e eu pedia, me senta, porque eu achava que eu tava com dor na coluna. Eu tô com dor na coluna, eu tô com dor nas costas. E ele falou assim, não é o seu pulmão.
era o pulmão que estava doendo. Na hora de fazer a tomografia foi horrível. Eu tinha que tentou várias vezes fazer com o oxigênio, mas tinha que tirar ele para poder ver direito. E eu tive que controlar a minha mente para ficar alguns minutos sem respirar. Como você mergulhar e não respirar. Só que quando você vai mergulhar, você está o quê? Respirando. E eu não estava respirando. Então, foi a nossa mente ela tem um poder muito grande, que a gente não conhece. E ali, aguentando, até que um momento eu tive uma experiência muito forte. Eu vi ali um homem com roupa que ele tinha brilho em volta dele. Aí eu comecei a chorar, porque eu entendi que era o anjo do Senhor que foi buscar, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor envia anjos para poder buscar os servos dele. E ali eu comecei a fazer minhas orações e falando assim, o Senhor sabe que eu queria ver minhas filhas se formar, a festa de 15 anos que eu não tive, de alguma forma, eu perdi uma pessoa na época, não deu para ter, e eu também não quis mais, eu preferi ganhar um presente. Eu quero ver minhas filhas crescerem, mas se é a sua vontade, eu aceito. Mas eu quero, aí eu falando, né, várias coisas com Deus ali. Aí depois eu não me conformei e falei assim, Senhor, e a promessa? Cadê a promessa que o Senhor disse que tem na minha vida? O Senhor já usou tantas pessoas para dizer promessa. Se o Senhor ainda tem promessa na minha vida, eu quero. E ali tudo mudou. Tudo mudou. Quando foi isso, Elisângela? Foi 14 de novembro de 2018. Vai fazer 3 anos agora. E ali eu já tinha ouvido ele falar com a minha irmã começou gritando, e meu esposo falando que tinha que fazer alguma coisa, e ele fez assim, e aquele desespero, e ele veio, olhou para mim, e tinha ali pessoas acadêmicos, né, e ele falando assim, nós fizemos de tudo. Aí chegou o medicamento, me trombolizaram, que é um risco trombolizar alguém, né, o sangue fica muito ralo, muito rápido, tanto que eu fiquei com uma mancha horrível no braço, e ali tudo mudou. Eu voltei a respirar normal, eu recuperei o ar, muito cansada. Aí ele veio para perto de mim, deixa eu usar alguma coisa aqui, porque eu gosto de ouvir esse barulho. E ele falou assim, e eu disse a ele assim antes, me salva, eu tenho criança pequena. Ele até entendeu que eu tinha trigêmeas, porque eu não conseguia falar direito, né? Ele entendeu que eu tinha trigêmeos. E eu falei assim, eu tenho criança pequena em casa, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, usa tudo que o senhor estudou, me salva. E aquilo é muito triste, eu acredito que deve ser muito triste para um médico, né? Querer salvar e nem o que ele estudou resolver. Aí ele chegou assim, com a caneta, bateu na cama de ferro, aí ele o seu Deus, como você disse, te curou. Aí ele pegou um papel e fez assim, ó, depois que você sair do hospital que eu vou te transferir, eu quero que você me procure em tal lugar assim, assim, eu já deixei com o seu esposo o lugar, porque eu quero cuidar e acompanhar esse caso, porque era impossível você ter resistido. Aí ele pegou um outro papel, riscou, deu 2 riscos e falou assim, aqui, ó, os seus órgãos vitais voltaram a funcionar. E ali eu só fechei os olhos, as lágrimas escorreram quente e eu agradeci o Senhor. Só que eu achei que eu ia para casa, né? Eu já estava respirando, ia ficar fazendo o que mais ali? Aí ele falou assim, eu vou te transferir para a UTI do Ferreira. E eu regalei o olho, porque essa UTI só entra quem está, assim, morrendo, né? Muita gente não sabe. Aí eu falei assim, mas eu já estou respirando. Aí ele, você não sabe o que você teve, não? Aí eu, mas eu tô respirando, ó. Eu lembro que eu fiz assim mesmo a ele. O que você teve é muito sério. Você não tem noção. E a gente precisa acompanhar de perto. Até porque esse trombo pode ainda estar andando, pode parar na cabeça, parar não sei aonde. E ele falou que você tinha que emagrecer e tal, aquela coisa, a gente só ouve isso quando a gente está acima do peso. E ali começou tudo de novo. Transporta de novo, sai de uma cama, vai para outra. E anda a cidade, a ambulância gritando, é horrível, é horrível, é horrível, é horrível. Não tem palavra pior. Outra palavra, é horrível.
E ali eu cheguei, fui direto para uma sala laranja, que é emergência, e ali cheguei assustada, aí ele passou para uma amiga dele, aí nisso entrou outro médico, logo em seguida, né, trocou o plantão 10 horas, nessa UTI troca o plantão 10 horas, e aí a minha irmã ali na porta, aí deixaram ela entrar rapidinho, eu falei assim para ela, não vou embora? Aí ela falou assim, fica quieta e agradece, você não tem noção. E ali eu fiz assim, diz a mamãe que eu tô bem. E as crianças, ela fez assim. Meu esposo tinha ficado no outro hospital com meu sogro. Aí eu falei assim, eu tô com medo. Mas a ela, o pior já passou. E eu achei que no outro dia eu ia embora, né, gente? Eu já tava respirando. E ali eu passei. No outro dia me deram, vamos te dar banho para você trocar. Aí eu vou embora, tem que ligar alguém para vir me buscar. Porque eu tinha muita dor nas pernas. Não, você vai subir para UTI. Aí eu, gente, porque eu tenho uma tia, tinha, né, que ela faleceu, e ela, foi difícil conseguir vaga na UTI para ela, e ela precisava, ela tinha sido atropelada, ela estava com placas de sangue no pulmão. E ela levou quase 90 dias dentro dessa UTI, e foi um período muito ruim que minha família passou, né, a gente vivia na porta daquele hospital, foi muito angustiante, e eu só lembrava disso. E subi, parei num quarto do lado da onde ela ficou. Do lado. E ali eu passei 11 dias da minha vida. Aí eu, meu Deus, imagina, você, uma pessoa elétrica, né? Vive, fala com um monte de gente, Imagina trancada. eu lá, eu saia correndo. Não tem como sair. Você presa, né? Um aparelho para medir pressão num braço, que media pressão, acho que de 5 minutos, um troço era horrível. O outro com um soro e mais algumas coisas. E você ali com aquele troço respirador que eu tinha medo até quando tirava aquilo, porque qualquer coisa eu cansava rápido e doía de novo. E eu com medo de voltar, passar por aquilo. E ali eu fiquei 11 dias na fralda, que foi horrível. Eu me lembro que teve um dia eu fiz o número 2, 5 horas da tarde, e só me limparam bem tarde da noite. Um horror, uma situação humilhante. Chorei muito naquele dia, me senti suja, incapaz, horrível, não desejo isso a ninguém. E ali a pior coisa, eu não podia ver minhas filhas. E eu queria ver, eu queria cheirar, tocar, beijar, e não podia entrar um celular, não podia falar quase com ninguém. Era 1 hora de visita, e se alguém passasse mal, a visita era reduzida ou não tinha. Mas Deus, ele é fiel, né? Meus pastores quase todos os dias estavam lá me dando cobertura, com meu esposo, que meu esposo estava com meu sogro internado. Nesse processo, meu sogro ainda veio a falecer, foi muito difícil. Meu esposo passava o dia com meu sogro no hospital e alguém ia, o sobrinho dele ficava com meu sogro para ele poder ir me visitar. Mas ali nós fomos vencendo dia a dia. E ali eu precisei ser reconstruída. Ali eu me encontrei no meu fundo do poço. Ali eu vi que eu precisava cuidar da minha saúde, porque por eu não ter cuidado de mim, eu quase fui embora. Ali eu aprendi que eu precisava eu tive uma oportunidade de vida, e como eu falei, ali era uma UTI muito requisitada, pessoas tinham, como é o nome? Ordem para poder o hospital conseguir uma vaga para elas. E um dia o médico falou assim, ó, já podemos dar alta, Elisângela. Que notícia maravilhosa. Só que ela precisa de um medicamento que o hospital não fornece. E ele é um pouco caro. E meu esposo estava 1 ano e meio desempregado. Aí eu olhei pro médico e falei assim, caro quanto? R$ 50? R$ 50 para mim era muito dinheiro. Eu estava vivendo de cesta básica da igreja. Ajuda da minha família, situação muito difícil, e eu gastando muito. O dinheiro que meu esposo fazia nem pagava os remédios. Eu lembro que ele trabalhou uma semana para ir um dia comprar o remédio que nem adiantou. E aí ele falou assim, vocês estão com algum problema? Aí ele falou assim, doutor, estou desempregado, R$ 50 paga o remédio dela? E ele falou assim, não, ele é uns 200 e pouco, às vezes até 300.
E eu olhei pro meu esposo, o menino estava junto, eu tenho um enteado, ele estava junto, e a gente falou juntinho assim, nós vamos conseguir esse dinheiro. Não sei como, mas amanhã você vai chegar aqui com esse remédio. Aí ele, vou sim. Em nome de Jesus eu vou conseguir. E no outro dia, para a honra e glória do Senhor, ele chegou com um remédio e comecei a tomar para ter a alta e ir para a famosa enfermaria para poder então ir para casa. Mas não tinha vaga na enfermaria. Tinha pessoas que iam procurar saber como eu estava, porque sabia que a minha vaga ia sair e minha vaga não saía. Aí o médico um dia falou assim para mim, você falou muito de Deus para muita gente aqui dentro, mas eu também sou cristão e eu vou te falar, Deus quer algo com você, porque é impossível, isso eu não fiz, precisam da sua vaga e não tem vaga para você sair. E aí foi quando eu, mesmo deitada em cima de uma cama, no mundo espiritual que eu falo, eu me ajoelhei e falei com o Senhor. E aí foi quando eu vi o que estava de errado em mim. E isso eu quero deixar de experiência para você que está aqui nessa live, nessa noite, que vai ver depois, que está em casa, que está reclamando de estar em casa, mas com saúde, com comida dentro do seu armário, com dinheiro, se você quiser pedir um lanche para os seus filhos, porque eu não podia nem dar um pacote de biscoito para meus filhos naquela época. Foi uma época muito difícil, nem leite. Eu lembro que tinha dia que as crianças queriam leite, e eu com vergonha de ficar pedindo todo dia, minha mãe e meu pai, eu fazia chá para dar minhas filhas para tomar. Imagina isso? O seu sonho é ter filhos, você põe no mundo e você não tem um leite para dar às crianças, que minhas crianças adoram leite e biscoito, você não tem noção. E ali eu orei, aí eu comecei a ter aquela conversa, sabe, que a gente brinca, tete a tete, e eu comecei a ver, a lembrar de coisas que eu tinha em mim que eu precisava mudar. E ali eu decidi mudar, e ali a minha vida mudou por completo, por completo. Saí dali, passei guerra espiritual, passei guerra no casamento, a dificuldade de ter que comprar as coisas para minha saúde, né? E não tinha, mas Deus, ele abençoava. O remédio chegava, era de assim, no outro dia eu só tinha o remédio da manhã, alguém ligava no dia anterior. Oi, irmã Elisângela, paz, do bom, do bom. Irmã, tô sabendo que você passou por isso, eu não sabia. A irmã tá tomando o quê? Eu sou enfermeira, eu sei que esses medicamentos são caros. Eu falava, irmã, eu vou te abençoar. E ali abençoava. Sabe, você vê a mão de Deus ali. E eu falando assim, Senhor, eu preciso ser grata o suficiente para isso. E ali eu fui me redescobrindo. Eu tive uma oportunidade de vida, eu podia ter morrido. E eu preciso dar valor a isso. Assim como eu falo para as pessoas, tá difícil a situação, mas seja grato. Tem gente que está morrendo no hospital, não vai ver um filho crescer, não vai ver a planta que plantou dar um fruto, não vai ver. E nós temos essa oportunidade. É chato usar máscara. Já pensou se não tivesse as máscaras? Quantos já teriam morrido? Se não tivesse o álcool? Eu aprendi que a gente reclama muito. E às vezes a reclamação vem, sabe? Igual aquele quando você está num lugar e vem um maribondo do nada, que é um bicho que ninguém quer ser mordido por ele. Às vezes a situação vem para você, para eu e você reclamar. Mas nós temos que agradecer. Recentemente eu passei a pior dor que uma pessoa pode sentir na vida, que é perder sua mãe. Foi a pior dor da minha vida. É um buraco que abriu. E como que é, para quem tem fé, continuar adorando no meio do luto? É fácil? Tu fica questionando por quê, né? Tu fica questionando por quê, Não, qual é o propósito? A gente fica pensando o propósito de Deus perante as coisas ruins da vida, porque diz que tudo tem um propósito, que não caiu uma folha se Deus não quer. E aí, nas dificuldades, tu te questiona, por que isso que está acontecendo, né? E ali na frente a gente vai entender. Eu aprendi que a gente tem que perguntar para quê. Entende? Para quê? Sim. Para que
Senhor, o que que eu tenho que aprender com isso? Foi isso que eu perguntei lá na UTI. O que que eu tenho que aprender? E naquela noite eu dormi, porque eu não dormia de medo de passar mal. Eu lembro que eles me davam um remédio, me dormia, até era um remédio líquido muito amargo, e acordar, daqui a pouco eu estava eu de olho aberto, ele, mas não pode, a dose que a doutora deu foi muito alta. E eu falava assim, eu tenho medo de dormir e passar mal, porque eu passei mal dormindo. Eu acordei passando mal quando eu passei em casa. E o pior de tudo é que minha mãe se foi no mesmo leito onde Deus me curou. Dentro da mesma UTI ali de pré-socorro. No mesmo hospital. Então, isso assim, isso foi uma coisa que marcou. Mas eu tive que fazer a oração. Senhor, a minha vontade é que ela fique boa e vá embora para casa comigo. Mas se a sua vontade é levar, tirar ela dessa dor, ela sofreu muito problema de coração, o Senhor envia o teu Espírito Santo para fortalecer a gente. Só que eu não quero isso não. Mas se o Senhor quer, me ensina a entender o seu propósito. Porque o Senhor sabe que eu queria ela aqui comigo. E ali, quando eu entreguei nas mãos do Senhor, foi questão de minutos. O Senhor levou, né? Tirou o sofrimento dela. Até minha filha pequena falou assim, vovó sofria muito, porque a dor dela era muito grande, que está dentro de cada um de nós agora, dividiu com a gente, né? Ela até falou isso. Eu falei, filha, mas a vontade do Senhor, ela é perfeita e agradável, embora a gente não entenda. Embora doa na gente. A gente sente falta, dói, mas a gente procura lembrar dos momentos felizes que tivemos. E é isso que nos sustenta para dia melhor. E nós ficamos e vamos continuar a vida como? Fazendo aquilo que a pessoa que a gente amava, gostava de fazer, ajudando pessoas, né? Eu, no meio da minha dor, eu comecei a perguntar, Senhor, o que que eu faço com essa dor? E um dia o Senhor falou no meu coração grandemente, ajuda pessoas que estão com a dor igual a sua. E foi aí que despertou. Deixa eu só abrir um parênteses para me voltar aqui, para não perder o raciocínio. Quando eu saí da UTI, né, eu precisava emagrecer, aí eu me tornei consultora de uma empresa, comecei a usar um produto natural, eliminei 27 quilos, e com isso você se sente bonita, você se sente atraente. Eu tinha uma barriga que parecia que eu estava com gêmeos de novo, né? E era muito chato toda hora. Tá grávida de novo? Tá grávida de novo? Eu não aguentava ouvir isso. Até que eu passei a ouvir. O que você tá tomando? O que você tá tomando? O que você fez? E ali eu fui mudando, mudando, mudando. Eu me redescobri como mulher, né? Comecei a vender o produto, comecei a cadastrar pessoas para entrar na empresa também e vender. E ali eu fui me descobrindo que eu podia, eu me ajudava, ajudo os meus clientes a chegarem na qualidade de vida, né? Ontem mesmo eu estava fazendo a unha e a menina falando, eu tô com dor aqui, tô com dor ali. Eu falei para ela, eu não sinto essas dores. Que eu até sentia dores parecidas com a sua, eu não sinto. Por quê? Porque hoje eu cuido da minha saúde, para mim não ter tempo de cuidar de doença. E isso é libertador na vida de uma pessoa. Você ter qualidade de vida. É que assim, ó, uma coisa que eu percebo, tu vai comprar um produto natural, diet, light, vegano, essa linha mais assim, saudável, a gente às vezes acha caro, né? Bah, vou comprar tal coisa, mas é R$ 20, é R$ 30. Um pão integral bom é R$ 8, R$ 9, enquanto que o mais barato é 4, 5. E aí, lá na frente, você gasta um monte com remédio, né? Porque aquele cuidado que tu não teve lá atrás vai afetar a tua vida futura, né? Então, às vezes as Barato sai pessoas. caro. Existe a economia do palito. Uma vez eu ouvi de um economista numa palestra do Sebrae, que ele disse: vocês conhecem a economia do palito para os empreendedores que estavam assistindo? E todo mundo se olhou, o que é a economia do palito? E ele falou assim, às vezes você não investe R$ 200 numa melhoria e tal, que você pode ganhar 500 ou 1.000 porque você quer ter certeza. E no mundo dos negócios tu não tem certeza nunca. Na verdade, a gente não tem certeza de nada nunca, né? A vida é um clique. Hoje você pode estar aqui e não amanhecer, né? Verdade. Isso é uma grande verdade. E ali eu comecei a me cuidar, e aí eu sou cristã,
E a gente já ajuda pessoas dentro da igreja, né? As pessoas chegam feridas, né? Como um dia eu fui ferido também, e você começa a ajudar, começa a orientar e tal. E aí, por que não se tornar uma mentora? De uma certa forma a gente já é. Até uma pessoa falou assim para mim, mas você ainda não tem nenhuma formação. Aí eu falei assim para ela, posso te contar a minha vida um pouco? Aí contei, ela começou ali a chorar, e eu também, né? Porque a gente vai lembrando, aqui eu me contive. E ela falou assim, você não tem um diploma, mas você tem uma marca que eu não tenho. Você tem uma experiência que eu não tenho. E eu falei assim para ela, existe muitas pessoas nesse mundo para a gente poder alcançar. E de vários níveis sociais, até mesmo de conhecimento. E tem aí oportunidade para todos. E o importante para mim não é alcançar uma multidão, mas é as pessoas que eu alcançar, realmente eu transformar a vida dessas pessoas, através da experiência que eu tive. Porque a minha foi transformada. Hoje eu tenho liberdade financeira, eu até brinquei, fim de semana eu tenho liberdade geográfica, eu viajei com minhas filhas, passei 11 dias fora, passeando, né? Fomos para casa de amigos, para praia, contato com a natureza, tomando um banho numa praia linda, cheia de tartaruga, eu amei aquilo, foi maravilhoso. Fomos para trabalhar e tal, e aí eu resolvi, né? Eu falei, não, eu vou ser mentora também. Eu já sou palestrante, eu sou professora de escola dominical, eu amo ajudar pessoas, e quando você tem amor no que você faz, quantas pessoas têm diploma, mas não tem amor no que faz? Não é verdade? No hospital mesmo eu vi muito isso. O médico que cuidou de mim, ele foi, muita gente falou assim, ele não podia ter feito isso, mas se ele não me trombolizasse, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria aqui hoje com você. Ele teve amor pelo que fez. O hospital não tinha o medicamento e ele mandou buscar. Ele se responsabilizou o medicamento chegar até ali. Ele pagou por isso, do bolso dele, para salvar a minha vida. E isso não tem preço. Quando você faz por amor, para mim, a palavra desse ano, qualquer superação que você quer viver, você tem que ter amor a você. Porque eu pedi o tempo todo para eu viver pelas minhas filhas, pelo meu esposo, pela minha mãe, pelo meu pai. E quando eu falei com o Senhor de mim, foi quando a história mudou. E eu entendi que eu preciso me amar primeiro. Tem um mandamento que fala que é você amar o próximo como a ti mesmo. Isso é um convite a você se amar. E tem pessoas que não se amam. Tem pessoas que não se amam, não se valorizam. Não, tem pessoas que não são gratas pela oportunidade que têm de estar vivo, de estar respirando. Dizem que morrer de embolia é como morrer afogado. A sensação, eles falam que é igual. E eu tive muito perto disso. Eu levei horas agoniando, tanto que depois que eu fui trombolizada, eu voltei à respiração, eu levei mais de hora ainda até o cansaço sumir. É exaustivo. Foi uma luta, né? Mas para a honra e glória do Senhor eu superei isso. E hoje eu falo que eu vivi uma UTI física, né? Eu superei, eu venci uma UTI física. Mas dentro dessa UTI física, eu precisei vencer também uma UTI emocional, porque eu estava ali, o meu emocional foi muito abalado. Eu via pessoas entrando o tempo inteiro, mal, na UTI de baixo, pessoas sendo entubadas do meu lado. Você vê tanta coisa que você não quer ver, que eu não gosto nem de lembrar. Eu prefiro até pular, porque é muito horrível aquilo tudo. Médico é um ser que tem que ser muito abençoado, porque tem que ter estômago, muitas das vezes. Enfermeiro também, né? Médico e enfermeiro. Ali eu estou englobando todos. Até porque eu falo que quem fica mais tempo com você são os enfermeiros, né? Eles que te dão banho, eles que trazem a sua comida. Eu tinha muita dificuldade de segurar, me davam comida na boca, eles que me limpavam, né? Tanto xixi não, porque ia para a bolsa, mas o número 2, eles tinham que me limpar, e eu lembro que eu chorava e eu pedia desculpa, me desculpa, porque eu tinha vergonha, né? Uma coisa, quando eu fui para tão sonhada enfermaria, eu fiquei nervosa, eu
falta de ar, e eles voltaram e falou assim, se tiver falta de ar, vai ter que voltar para o equipamento. Eu respirei fundo, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Porque eu queria sair dali, né? Mas tinha que abaixar a cabeça, e eu só ficava bem sentada. Eu não tinha deitado, eu só deitava reto na hora do banho, mas eu tinha medo de ter cansado, eu tinha medo de voltar naquilo. E aí, quando eu fui aí falaram assim, ó, a gente conseguiu uma sala para você, que é uma sala de isolamento. O rapaz ainda vai lá, eu fico no corredor, fico em qualquer lugar, bora, salva quem tá passando mal. E foi uma festa na hora que eu saí, porque os médicos iam e vinham, você tá aí ainda, você tá aí ainda, e nada de eu conseguir sair, né, e eu chorava, mas eu chorava muito. Tanto que quando fez um ano, eu fui lá na UTI agradecer os médicos, eles ficaram muito felizes, porque eles falaram assim, é raro vir alguém aqui agradecer. Eu falei, mas como não vim? No ano passado eu só não fui por causa do Covid, não tinha como entrar. Mas eu tenho pessoas lá que pegamos contato, uns até são meus clientes, né? E eu mandei agradecendo por tudo que eles fizeram por mim e pelo apoio emocional que eles me deram. Porque eu aprendi ali a ter inteligência emocional. Porque eu ficava olhando para um teto branco, parede branca o tempo inteiro e só vendo dor. E depois da visita, o dia era muito rápido. 4 horas era a visita, 5 horas eles iam embora. E era uma choradeira que eu gritava. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. E ali eu tive que ter um controle. E era uma guerra, porque eu queria sair dali. É igual a pessoa que quando vê em novela, em filme, que vai botar comida de força. Eu não sou doida, eu não sou doida. Era aquilo que eu vivia. Todos os dias. E quem ia me visitar saía chorando. E quando eu chorava, eu sentia falta de ar. Tinha que voltar a usar máscara. E era horrível, e era horrível. O dia que meu pai foi me ver, eu chorei muito com meu irmão. E meu irmão conseguiu fazer uma filmagem rápida, uma chamada de vídeo com a minha mãe. E eu ali não pude chorar para ela não passar mal. E depois que eles foram embora, eu chorei muito, 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 muito. E era muito grande, de 5 horas da tarde até 7 horas da manhã do outro dia. Meu Deus do céu, parecia que era um ano. Não passava. E ali, quando eu fui para a enfermaria, quando me botaram sentada, eu sentava para comer, mas recostada. Quando me botaram sentado, meu corpo parecia um boneco. Eu não me aguentei e eu caí, eu bati. Fazer um raio-x, porque acharam até que eu tinha quebrado, que doeu e inchou. O meu corpo não aguentou. Quando eu fui ficar em pé, eu não andei. E minhas pernas não respondiam. Eu achei que eu nunca mais ia andar na vida. Ainda mais que eu tive a experiência de ver o que aconteceu com a minha tia, eu achei que comigo tinha acontecido igual. Beliscava a perna, batia, e a perna imóvel. Levanta a perna. E eu olhava para a médica, ela não levanta, ela não levanta. E ali eu falo que eu fui muito pressionada. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu consegui vencer. E todos nós somos capazes de vencer qualquer coisa da nossa vida. E ali, como eu falei, eu consegui sair, eu comecei a me cuidar, comecei a trabalhar, Deus abriu a porta também para o meu esposo. E hoje a nossa vida ela é totalmente diferente. A gente conseguiu construir mais um quarto da casa e eu pude ajudar, né? Eu ajudo em casa. Hoje minhas crianças, né? Ontem eu fui na rua comprar algumas coisas só e toda vez que eu vou comprar, nossa, só comprou isso, comprou isso. Sabe? Que satisfação de você poder comprar aquilo que seu filho pede, sabe? Isso não tem preço. Isso e não a questão, assim, e a questão toda é o seguinte, ó, essa questão da fé, a gente se conhece há pouco tempo, mas quem me conhece há mais tempo, eu sou uma pessoa muito, muito inquieta, muito agitada. Eu hoje, desde que começou a pandemia, em abril do ano passado, no mínimo 8 horas por dia, todos os dias, estudando, pesquisando, vendo, até que eu consegui me definir quando entrei para o grupo de vocês, que eu consegui realmente organizar as ideias de como eu ia trabalhar, né? Mas eu sou uma pessoa de muita fé. Até eu tenho um caderno, tá, Elisângela? Onde eu ia anotando os pequenos milagres que aconteciam na minha vida, tá? Eu tive muitas superações na vida também, né? Desde os 18 anos, quando eu resolvi sair de Sobradinho, que é uma cidade bem pequena, no interior do Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. Depois de 3 anos, eu fui para São Paulo sozinha, entendeu? Então, assim, eu fui conquistando coisas e avançando,
Mas eu sempre fui de muita fé, mesmo que eu não frequente igreja e tal, mas eu tenho muita fé e diz que a gente tem que conversar com Deus mesmo. E agora, esses dias, assim, tá pior, né? A situação do Covid piorou. Uhum. Eu saio para fazer minhas caminhadas diariamente, minha corrida, eu sempre fiz, isso não tem problema, porque eu vejo os médicos falando que isso não tem problema, é Uhum. qualidade de vida, né? Mas eu sempre trabalhei muito essa questão da fé, assim, de não adianta tu ter diplomas, certificados, muito dinheiro, mas se tu não tiver fé, o que que te levanta de manhã, o que que te motiva de manhã a sair da cama e fazer alguma coisa? Por mais que tu seja psicólogo, ou tu seja arquiteto, ou tu seja médico, ou tu seja enfermeira, mas tu tem que ter tesão pela vida, porque se tu não tiver tesão pela vida, tu não vai fazer nada, né? A Verdade. gente já olha, a gente vê muita gente bem financeiramente ou muito bem sucedido profissionalmente e, no entanto, é infeliz, né? Acaba entrando Verdade. para o alcoolismo, para as drogas, né, Elisângela? Então, eu acho assim, ó, que a base de tudo, eu não acho, tenho certeza, a base de tudo, né, é Deus, a tua fé, aí vem a tua família, teus amigos, né? E aí vem o teu trabalho e tudo mais. Tem que ter, na verdade, uma conexão de tudo isso, senão tua vida não funciona, né? É mente, Uhum. espírito, corpo, alma, tudo tem que estar bem. Você emagreceu, você tem fé, tua família, deve ter os teus amigos, entendeu? Então, se não Uhum. tivesse essa conexão, tu teria, de repente, desistido de viver, entendeu? E, no Justamente. E a entanto, tu gente se tornou encontra muito. mentora. Hoje, tu vê, tu saiu de, passou por tudo isso e hoje tu decidiu trabalhar com mentoria para mulheres, né? Enfim, para ajudar nessa questão de... Explica um pouco melhor sobre a tua mentoria. Então, minha mentoria hoje, o meu foco maior é mulheres, né? Até porque eu tenho uma rede de pessoas nessa empresa que eu trabalho, e são mulheres que até começaram querendo uma renda extra, mas se limitam a dizer que não tem tempo, que tem casa para cuidar, que tem isso, tem aquilo. E aí eu fui começando a mostrar a elas, né? Você vai estar trabalhando em casa, você vai poder estar vendo seu filho, são só 2 horas, se você se organizar. E elas se ali colocando barreiras, né? E às vezes a gente mesmo coloca barreiras na nossa frente. E ali eu fui mostrando a elas, né, que dava para fazer. Eu lembro que teve um dia e falou assim, eu tô cheio de criança aqui. E eu tava com... Aqui em casa são 3... E eu tava com 6 crianças aqui em casa e eu tava dando treinamento para eles pelo celular. Aí eu falei assim, olha, eu peguei o celular na mão e mostrei, olha aqui, ó, e estão tudo perto de mim, porque os 3 pequenos estavam desenhando e os 3 maiores estavam lá fora jogando no celular. Aí até o menino falou assim, você é uma guerreira. Só que eu tenho aprendido que a palavra tem um poder muito grande e eu falo, eu não sou guerreira. Hoje mesmo a moça ligou ela. Ah, eu vi o seu feed lá no Instagram, você é uma guerreira. Eu falei, não, eu não sou guerreira, não. Muda essa palavra. Ela, foi o quê? Aí eu sou uma vitoriosa. Porque guerreiro vive em guerra todos os dias. E eu não vivo em guerra. Eu vivo em paz. Eu tenho paz, eu busco a paz dentro de mim o tempo inteiro, porque o que eu aprendi nisso tudo na minha vida, que eu preciso ter inteligência emocional. Eu posso, eu sou, e eu não me achava. E eu ajudo essas mulheres a se acharem isso. Quantas mulheres estão com um casamento ruim? Quantas mulheres o esposo trai? Porque elas mesmas se permitiram. Elas deixaram de cuidar delas. Às vezes a pessoa quer limpar tanto uma casa, isso e aquilo, não passa um batom, o marido chega, tá lá com aquela blusa de político, tá feia, tá desleixada, não faz um cabelo, não faz uma unha, coloca todo mundo na frente dela. Não é assim. A gente precisa colocar. Aqui em casa somos 4 mulheres. Sai barato cabelo para 4 mulheres? Não sai. Mas eu não abro mão de fazer o meu, de todo mundo, de se cuidar. E eu tenho ajudado essas mulheres a isso, a se redescobrir. E com isso, o testemunho vem. Olha, eu passei a me cuidar, meu esposo me elogiou. Aí eu falo, período de pandemia, nós fizemos teatro aqui em casa. E eu postei, muita gente fez igual, achou, nossa, que ideia boa. E foi uma coisa assim tão simples, né? É se reinventar. É escrever a sua história de uma maneira diferente.
Eu tenho me perguntado, Mara, qual o legado que eu quero deixar para os meus filhos. Esse dia eu sentei com elas e perguntei, se fosse para vocês me descreverem. Aí eu até brinquei assim, não precisa dizer que eu sou brava às vezes, porque tem hora que você tem que ser mandona, porque senão eles não aprendem. Eles estão numa fase de aprendizado, você tem que ali, né, ser firme. Você tem que ser forte. E aí elas falaram assim, mãe, eu tenho muito orgulho da senhora. Eu tenho muito orgulho, né? O meu esposo, ele não está aqui, ele foi transferido, ele liga para mim, ele fala assim, fala minha empresária. Eu amo quando ele fala isso. Eu tenho amor quando ele fala isso. Aí eu falo assim, empresária, né? Veja a hora que você chegar pra gente fazer as contas. Aí ele, rapaz, eu tô te devendo muito. Aí eu, tá não, né? Porque hoje ele tá lá longe, e ele não se preocupa, porque eu tenho o meu trabalho, eu dou conta, né? E eu tenho alegria de dizer isso. Eu dou conta. Eu viajei com minhas filhas, eu fui por minha responsabilidade. Tudo eu paguei, e isso para mim é maravilhoso. E eu tenho ajudado essas mulheres que se escondiam dentro de casa, se escondiam nelas mesmas, como eu estava escondida. Chegou um tempo que eu me escondi embaixo até mesmo das roupas, eu não ligava mais, qualquer roupa estava boa. E nisso daí tudo foi ficando desgastado. E eu mudei isso tudo. Eu tenho autoestima hoje, hoje eu sou, eu posso, eu mereço. Eu tinha uma crença de merecimento muito baixa. E eu encontro muitas mulheres assim, que nem têm crença de merecimento. Ah, eu não mereço nada. Qualquer coisa pra mim tá bom. E não sei o quê. As pessoas acham que ganhar dinheiro é ser olhuda. Que isso? Você quer ganhar dinheiro? Para que tanto dinheiro? Tem dinheiro, você vai aonde? Na verdade, a gente precisa ter metas, objetivos, né, Elisângela? Como diz, né, a gente precisa, na verdade, ter o dinheiro para a gente estar bem, ajudar primeiramente os que estão próximos da gente, e se tiver bastante, ajudar mais além, né? Isso aí. E a questão que tu estava falando ali, a transbordar, que nem você estava falando ali dessa questão toda ali, e eu fiquei pensando em mim, assim, como eu trabalhei, né, com vendas, atendimento, empreendedores, eu ouvi muita história. E ser empreendedor, na verdade, é uma missão. Eu vejo, assim, um empreendedor quase um deus. Eu sempre digo isso, porque, imagina, ele gera emprego, ele cria um produto que traz soluções para as pessoas, né? Enfim, o empreendedor, assim como o vendedor, ele tem que ter uma automotivação diária, ele tem que se achar mesmo, né? Porque todo dia ele precisa se inspirar, se motivar para buscar fazer o melhor. E aí eu fico pensando assim, eu ouvi tanta história, eu passei por tantas situações, que hoje eu me sinto muito, muito digna e preparada para trabalhar com mentoria, né? Auxiliando pessoas, sejam profissionais que querem ser mentores, consultores ou simplesmente profissionais e empreendedores que querem dar um up no seu trabalho, se reinventar ou acelerar o seu negócio, porque na verdade, eu digo assim, ó, você vai para a rua trabalhar, você sai de casa, hoje nem tanto por causa do Covid, mas você tem que ter uma motivação, você tem que ter um objetivo, uma meta, né? Não simplesmente ir lá, abrir o teu negócio e seja o que Deus quiser. E tem muita gente que procurou consultores e mentores, seja na questão mais pessoal como a tua, ou seja na questão profissional. Então, essas pessoas hoje estão preparadas para superar esse momento, né? E uma coisa que hoje te ajuda nas mentorias e me ajuda e está ajudando muitas pessoas a manter os seus negócios é o digital, né, Elisângela? Então, hoje, ser mais digital, mais online, mais virtual, que nem eu digo, é uma necessidade básica, né? Hoje, você chega nos clientes, a tua maior vitrine é a internet. E é da forma que a gente está trabalhando hoje, né? Eu e você estamos trabalhando online, virtual, né? Estamos aqui falando bem longe. Então, assim, ó, hoje nós temos alternativas, só que, claro, isso exige da gente uma transformação, uma busca por conhecimento diferente. E não é todo o conhecimento, que nem no início eu falei, que eu tenho 2 graduações, 6 pós, uma centena de cursos. Não é isso que me faz melhor. É como você falou. Não é os diplomas certificados, é o teu conhecimento, a tua experiência, o teu know-how. E o know-how de vida que você tem, de tudo que tu superou,
hoje te torna uma excelente mentora de pessoas, de motivação, de superação, de inspiração. Como a mim, hoje eu tenho convicção de que eu consigo realmente levar ideias e dicas e estratégias para as pessoas também se superarem, se reinventarem e conseguirem resultados. Então, isso, eu digo que a minha missão é a tua missão, né? Então, por isso que eu criei esse espaço, Mulheres que Inspiram, porque cada uma de nós tem, né, o que levar as outras pessoas, e todas que virão falar aqui são pessoas que estão levando, que levaram e também passaram, tem a sua história toda que as tornaram melhores, né? Então, assim, Elisângela, a tua história é maravilhosa, tá? Vou tentar salvar aqui para que outras pessoas possam ver e ouvir o que você contou aqui. Até tem uma pessoa assistindo aqui que pediu para gravar, que é uma história maravilhosa, né? É uma história de fé, é uma história de Deus, que também é importante. Não é só questão de tudo é importante. Na verdade, a gente é um contexto, né? Uma conexão de tudo, né? Verdade. E Deus, ele é a nossa base. Tem uma passagem bíblica que fala que se você construir uma casa sobre a areia, vem um vento, né? Que é um problema, é um desemprego, é uma doença, é um mal que não foi explicado e derruba essa casa e derruba tudo. Mas quando você tem a casa sobre a rocha, que é Cristo, né, tudo flui bem. Se você está bem no seu mundo espiritual, você está equilibrada, você se equilibra nas outras áreas, né? É igual aquele versículo. Você busca primeiro o reino, né? Você busca a paz interior para dentro de você, aí você tem paz com o marido, com os filhos, na família, nos negócios, né? Porque lidar com pessoas não é fácil. Né? Às vezes eu falo muito isso na igreja. Quantas das vezes a mulher tá ali cozinhando, pede o marido, me dá uma colher, ele lá pegou, deu um garfo. Tem mulher que, eu quero a colher, joga o garfo longe, e ali começa uma briga por causa de uma troca de talher, né? As pessoas estão sem equilíbrio emocional. E se você não tem um equilíbrio, nada flui bem. E tem que estar tudo fechadinho, tem que estar tudo casadinho. E às vezes as pessoas falam assim, eu vou conversar com um psicólogo, com um terapeuta, com um mentor, né? Às vezes as meninas na rede falam assim, porque eu moro bem no interior da minha cidade. E tem pessoas que moram na cidade e às vezes falam assim, esse mês eu vendi pouco. Eu falei, mas como? Se eu moro no interior, eu tenho dificuldade de ir levar, né? Eu não moro dentro da cidade, eu moro no interior. Eu tenho dificuldade para ir levar, eu tenho as crianças, não tenho com quem deixar e tal, e eu vendo. E eu só vou uma vez por semana, né? Eu fecho minha data, dia 25, eu fecho meu mês. E hoje, fechando, eu agradeci, né, a Deus, porque eu fiquei 11 dias viajando e mesmo assim eu superei o mês passado, né? Em 3 dias, eu fiz entrega nesses 3 dias que eu cheguei, e foi bênção de Deus na minha vida. E eu falei, Senhor, obrigado, porque eu trabalhei em 3 dias, o que eu não trabalhei em 11 foi excelente. Mas por quê? Porque eu cuido das pessoas, é o que eu falo. Eu tenho um grupo de WhatsApp para me cuidar dos meus clientes, eu ligo, eu pergunto como tá, eu dou dicas e tal, e vamos embora. Eu levanto essa autoestima delas, porque um dia eu precisei levantar a minha, e eu falo, eu tive que levantar a minha dentro de uma UTI, e eu não quero que ninguém vá parar dentro de uma UTI para poder ter que mudar de vida, não. Porque se não tiver inteligência emocional lá dentro, não tiver fé suficiente, não volta para contar. É verdade. Exatamente. Não volta. E aí eu tô aí para ajudar essas pessoas a terem essa oportunidade de vida de transformar. Porque eu transformei. Transformei minha vida, eu transformei minha comunicação com as minhas filhas, com meu esposo, com a minha família, né? E eu tenho buscado cada dia mais ajudar quem é da minha rede. Eu falei, olha, eu vou abrir para outras pessoas também na minha igreja, né? Eu tenho um número de irmãs lá que a gente sempre conversa. Às vezes é um problema que eu nunca passei na vida e ali eu oro, Deus ajuda para dar uma direção. E assim você vê as pessoas virem contar, olha, irmã, eu segui o seu conselho e tá uma bênção. E eu fico assim, amém, a glória é do Senhor, não é minha. E se é para me ser um instrumento dele, eis-me aqui, né? Eu tô aí.
para ajudar mesmo. Então, ok, Elisângela, obrigada pelo seu depoimento. Quem quiser saber mais, quiser conversar com ela, o Instagram é elisângelarangel.oficial. Pode entrar em contato com ela, tá? E vamos seguir aí com muita força, com muita fé, com muita sabedoria, né? Com alegria. E que Deus nos abençoe com muitas coisas boas ainda em 2021, apesar desse momento agora um pouco mais tenso, né? Do Covid tá bem forte, mas enfim. Vamos agradecer pelo simples fato de estar aqui hoje compartilhando conhecimento e motivação e inspiração com quem está nos assistindo. Muito obrigada, até, Elisângela. Eu que agradeço, que Deus venha te abençoar, né, nesse caminho, porque mexer no digital não é fácil, né? Ficar na frente de uma câmera não é fácil. Para mim, então, antes ficar na frente do espelho já não era fácil, hoje já tenho essa facilidade. E parabéns pela sua escolha, porque eu sei que você vai ajudar muitas pessoas. Hoje você colocou uma dica lá no seu stories e eu falei, gente, eu preciso tirar um print disso aqui, porque aquilo foi libertador para me ajudar a me organizar no que postar. Eu falei, gente, eu preciso, né? Depois a gente vai estar conversando aí para poder estar pegando mais dicas, né? E ver sua mentoria, porque eu sei que vai me ajudar muito a poder até mesmo alcançar mais pessoas. Deus venha abençoar também. Deus nos abençoe, então. Boa noite a todos. Aí vamos lá, vamos continuar seguindo a vida com muita luz, tá bom? Boa noite. Amém. Boa noite.